Se programação tivesse uma língua-mãe, essa língua seria o C. E o cara que criou essa linguagem morreu uma semana depois do Steve Jobs e quase ninguém falou disso. Hoje nós vamos mostrar pra vocês a história de Dennis Ritchie. E ele não criou só um app famoso, ele criou o chão onde todos os aplicativos existem. Nesse vídeo você vai entender como numa época onde cada computador era um universo próprio, ele criou uma linguagem que falava com qualquer máquina. E como isso permitiu reescrever o Unix, tornar sistemas portáveis e abrir caminho para o que depois virou Linux, macOS, Android, internet e open source. Bom pessoal, esse tema de vídeo foi uma sugestão deixada pelo nosso seguidor Jorge Alencar 10, que deixou lá no vídeo do Linus Torvalds, então se você não assistiu, corre lá para assistir. E se você tiver alguma sugestão de personalidade icônica que passou no mundo da tecnologia, inventor, empresário, pessoas que realmente se destacaram nesse tema, deixa aqui nos comentários a sua sugestão que a gente vai trazer para vocês um vídeo contando a história dessa pessoa. Dennis Ritchie foi um dos caras mais importantes da história da computação, só que quase ninguém fala dele. Ele não ficou famoso por criar um app viral nem por aparecer em palco. Ele ficou famoso por criar as bases invisíveis do mundo digital. Ele foi co-criador do Unix, um sistema operacional que virou referência e moldou a forma como computadores funcionam até hoje. Muito do que existe em Linux, macOS e até Android carregam ideias que nasceram ali. Ele também foi o criador da linguagem C, uma das linguagens mais influentes de todos os tempos. C virou base para muita coisa que veio depois, e até hoje é usada em sistemas, dispositivos e infraestrutura. Na época do Dennis Ritchie, os computadores não eram parecidos como são hoje. Cada máquina era quase um universo próprio, arquitetura diferente, comandos diferentes, jeitos diferentes de funcionar. E o maior problema era que programas e sistemas eram presos no hardware. A galera escrevia muita coisa em assembly, que é basicamente a linguagem mais próxima da máquina. Ultra específica, difícil e nada portável. Ou seja, se você fazia um software para um computador, ele não rodava no outro. Para levar o mesmo programa para outra máquina, era quase como reescrever tudo do zero. Resultado, tudo ficava lento, caro e impossível de escalar direito. Foi aí que Dennis Ritchie mandou o famoso pulo do gato. Ele criou a linguagem C. E o C ele nasce com uma missão bem clara: ser forte o suficiente para lidar com hardware, mas simples o bastante para rodar em mais de um lugar. O C era perto do hardware, então era rápido, eficiente e perfeito para construir sistemas operacionais e coisas críticas. Não era uma linguagem fofinha e distante da máquina, ela conversava direto com o que realmente importava. Mas ao mesmo tempo o C era abstrato o suficiente para ser portável. Ou seja, você conseguia escrever um programa e depois adaptá-lo para outra máquina com muito menos dor do que no assembly. E aí vem uma frase que resume tudo: foi como criar um idioma que dá para falar com qualquer computador. Um idioma rápido, direto e que mudou o jogo. Depois que o C nasceu, veio a decisão que realmente virou a chave: reescrever o Unix em C. Isso parece simples hoje, mas na época era bem ousado, porque sistemas operacionais costumavam ser feitos totalmente em assembly. Ao colocar o Unix em C, eles tiraram o sistema da prisão de uma máquina específica. O Unix deixou de ser um sistema feito sob medida para um computador e virou algo que podia ser levado para outros hardwares com muito mais facilidade. E o resultado foi gigante: o Unix vira portátil. Isso abriu caminho para ele se espalhar, ser adaptado, evoluir e influenciar praticamente toda a base de sistemas que existem até hoje. E aí que entra a frase com peso histórico: essa foi a decisão que mudou a história da computação. Porque não foi só sobre um sistema, foi sobre criar um modelo que o mundo todo copiaria depois. Com o Unix escrito em C, ele começou a se espalhar, principalmente nas universidades. E isso foi crucial, porque ali o sistema não era só usado, ele era estudado, modificado e aprimorado por gente que estava formando a próxima geração de cientistas da computação. Nesse cenário, a Universidade de Berkeley entra na história criando o BSD, Berkeley Software Distribution, uma versão do Unix que virou um laboratório vivo de inovação. Era código circulando, evoluindo, ganhando ferramentas que o mercado até então ainda nem sonhava. E o BSD trouxe coisas que viraram padrão no mundo inteiro. Ferramentas essenciais de sistema e principalmente a base de rede que ajudou a conectar computadores como nunca antes. Isso inclui implementações que fortaleceram e popularizaram o TCP/IP, que é literalmente o idioma da internet. Então, quando alguém fala que a internet cresceu, dá pra dizer sem exagero: a infraestrutura da internet cresceu em cima desse ecossistema. Unix, BSD e o espírito de compartilhar conhecimento moldaram o que a gente chama até hoje de mundo conectado. Com o tempo, o C virou uma espécie de língua-mãe da programação moderna. Ele influenciou diretamente um monte de linguagens que você conhece. C++, Objective-C, C#, Java, todas beberam da fonte do jeito que o C organiza lógica, memória e performance.
E mesmo linguagens que parecem bem diferentes, como Python e Ruby, em muitos ambientes eles rodam em cima de C. O interpretador, a máquina virtual, a infraestrutura, geralmente tem C no meio segurando tudo como se fosse a fundação. Isso acontece porque o C ele é rápido, eficiente e perfeito para construir coisas que precisam conversar com o sistema operacional. É por isso que ele domina o subsolo da tecnologia: sistemas, drivers, bancos de dados, compiladores, redes. Então dá para resumir de um jeito bem direto. O mundo moderno ele é em grande parte construído em cima de C e Unix. Você pode até nunca ter escrito uma linha de C, mas todo dia você usa coisas que dependem dele. Steve Jobs mudou como a gente usa a tecnologia. Ele transformou a experiência, colocou design, emoção e narrativa no centro. Ele fez o público olhar para a tecnologia e dizer, eu quero isso. Já Dennis Ritchie mudou como a tecnologia existe. Ele não mexeu na embalagem, ele mexeu no esqueleto, no chão, nas engrenagens que fazem tudo funcionar por baixo. E esse contraste é perfeito. Um criou produtos que viraram desejo e o outro criou as bases que permitiram criar qualquer produto. Dennis Ritchie não parecia estar atrás de fama. Ele não tinha a vibe de visionário de palco, nem o estilo de quem queria ser lembrado como celebridade. Ele era o tipo de pessoa que trabalhava quieto, mas muda tudo. Ele era o tipo de pessoa que trabalha quieto, mas que transformava tudo. Porque o objetivo dele não era viralizar, era construir ferramentas com as quais as pessoas conseguissem criar o resto do mundo. E talvez esse seja o verdadeiro legado, estar em todo lugar sem precisar aparecer. E é por isso que o impacto dele é tão absurdo. E se não fosse o Dennis Ritchie, muito provavelmente a gente não teria a tecnologia como a gente tem hoje. E aí o Desbugados não teria a nossa patrocinadora, T2S Tecnologia, uma empresa que cria soluções e sistemas sob demanda. Entra no site t2s.com.br e saiba mais. Bom, se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as notificações de tudo que a gente postar aqui, porque tem muito conteúdo, tá? Deixa aqui seu comentário se você gostou, qual sugestão você quer que a gente traga de outras pessoas, outros inventores, outros empresários, grandes nomes da tecnologia, que a gente vai trazer um vídeo aqui para vocês, como esse que foi sugestão de um dos nossos seguidores. E também não esqueçam que toda terça-feira às 18 horas nós temos live aqui no YouTube para divulgar todas as notícias da tecnologia dessa semana. Então eu espero você na terça-feira.